Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dunamis, um canal para crescimento e desenvolvimento ministerial, um desenvolvimento da tua chamada ministerial. Meus queridos, nesta feita nós vamos fazer hoje um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, que está maravilhosa, com o tema do nosso primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Um tema muito atual, muito relevante, que você sabe que é uma abordagem contra as heresias que hoje se manifestam com a roupagem diferente, e que nesta lição nós aprendemos como combatê-las, como até ensinar algumas pessoas a se desviarem dela. Muito importante esse trimestre. Então, se eu fosse você, ficava conosco até o final, porque hoje tem muita coisa maravilhosa. E nesta feita, hoje nós vamos fazer uma abordagem, comentário da lição de número 5, do dia 2 de fevereiro de 2025, cujo ano nós estamos com o tema Jesus é Deus. É muito relevante, muito importante nós sabermos acerca do nosso Cristo, conhecê-lo muito bem, não só como pessoa, como nas Escrituras, mas também de forma íntima, não só de forma íntima, mas também da forma escriturística, como a Bíblia mesmo revela. Nós precisamos entender isto, e eu peço a você que fique conosco até o final, para que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Você que é professor de Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo. Se você é aluno, também fica conosco, seja bem-vindo também. E se você é pregador do Evangelho, quer aprender mais, seja bem-vindo, meu amigo. O canal aqui é para você. Amém? Então, meus queridos, eu quero já te convidar a nós começarmos esse trabalho do Senhor com uma oração. Quero orar por você. Quero pedir a Deus que venha te usar poderosamente em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos fazer aqui uma breve oração para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu quero poder te apresentar o teu servo que aí está conosco, a tua serva, meu Deus, que está assistindo para poder aprender um pouquinho mais. Deus, eu te peço que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, nossos corações, abrir os nossos olhos, para iluminar os olhos do nosso entendimento, e assim podermos compreender a tua palavra. Que o Senhor fique conosco, opere maravilhas em nome de Jesus. Que aquele que assistir, que se alimentar daquilo que for ensinado aqui, o Senhor venha abençoá-lo, o Senhor venha usá-lo em nome de Jesus, de forma grandiosa e poderosa, para a honra e glória do teu nome. É assim que eu te oro, meu Deus, e pela fé já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, vão conosco em nome de Jesus. Se você está com a sua revista aí, já está com a Bíblia na mão, então não fique de fora. Vamos lá. A primeira lição, a lição de número 5, que nós vamos fazer uma abordagem com o tema Jesus é Deus. Eu já quero adiantar, para não tomar muito do seu tempo. Olha, o texto áureo vai dizer em João capítulo, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Esse texto áureo, ele é muito importante, ele vai estar também nos comentários aqui, e vai te ajudar você a passar informações maravilhosas para os seus alunos. Fica conosco, aproveita, se você já está gostando, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, e para que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. Tem muita coisa boa aqui no nosso canal, meu querido, fica conosco. Verdade em prática diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Oh, glória a Deus. Vamos ler leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, ok? E alguns versículos que vão ser importantes para nós. Presta atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Aleluia. Vamos para nossa introdução, para nós fazermos já uma abordagem já mesclada com a leitura que foi feita da leitura bíblica em classe. A introdução diz: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído da sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade de seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, o prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Meus amados, em nome de Jesus, eu fico maravilhado e feliz por terem usado o evangelho de João. Quando você for fazer essa introdução na classe dos seus alunos, junto com os alunos, faça uma diferenciação. Por quê? Vou explicar. Ele coloca aqui com base o evangelho de João. O evangelho de João ele é singular dos demais evangelhos. Por quê? Porque veja comigo, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como você já sabe, são evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sinótico, sim, é a junção de duas palavras, sim, ópticos, sim, e ópticos, ou seja, juntando, significa a mesma visão. Sim significa mesmo, ópticos significa visão, da mesma visão, ou seja, eles estão escrevendo os evangelhos deles a partir de uma mesma primícia, de uma mesma visão, ou seja, eles estão relatando os evangelhos ali com base na biografia, eles querem biografar a vida de Jesus, ok? Como Jesus, exatamente porque cada um deles tem um objetivo a escrever, eles têm um destinatário certo para quem eles estão escrevendo. E você dar essas informações aos seus alunos vai ser de grande valia e peso da sua aula, porque quando você mostrar para eles a diferenciação, eles vão entender que o evangelho de João tem bagagem para dizer exatamente isso que nós vamos abordar nesta feita. Não que os outros não apresentem Jesus como um Deus, não entenda mal, mas o evangelho de João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. Diga para os seus alunos, no evangelho de João tem 7 milagres, 7 grandes eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, entendeu? Então, o evangelho de João, ele tem uma singularidade maravilhosa. Então, quando você for fazer essa abordagem, apresente o evangelho de João como realmente ele é, para que eles consigam entender, compreender toda a abordagem da lição que será apresentada hoje, tá bom? Ok? Então, para simplificar, para lhe ajudar, eu vou lhe dizer, olha, Mateus foi escrito para os judeus, é tanto que ele tem um compêndio muito grande das culturas e religiosidades da cultura judaica. E ele coloca Jesus como leão da tribo de Judá. Já Marcos, ele escreve para os romanos, ele é muito sucinto, apenas 16 capítulos, assim eram também os romanos. E como ele faz essa cultura, ele traz para dentro do evangelho, ele é muito objetivo, é muito focado. Assim também eram os romanos. Você está entendendo? E o símbolo que ele usa é o boi, que é, ou seja, o servidor, aquele que serve. Porque para isto veio Jesus, para servir. E Lucas, que é o médico amado, ele faz uma abordagem para Teófilo, mas é apresentando para os gentios. Para os gentios, sim, para os gentios. E nessa questão, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Ok? Nós podemos até colocar que ele está escrevendo para os gregos. Ok? Para os gregos. Então, quando João escreve, João coloca Jesus como o Filho de Deus. E o símbolo que ele coloca é águia. Águia por quê? Porque a águia é o único pássaro que voa acima das nuvens. Ou seja, uma analogia à divindade. Então, faça essa apresentação com calma para que eles compreendam em nome de Jesus, tá bom? Vamos para o nosso primeiro ponto
a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Olha o primeiro subponto, que já vai com a afirmativa. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, e o verbo era Deus, e ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo assistindo na forma de Deus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo para ser retido a qualquer custo, para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está em Tito, capítulo 2, verso 13. Nós acabamos de ler também Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ao que conosco obtiver a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Jesus, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 Epístola de João, capítulo 5, verso 20. A tradução é a NAA. Meus amados, a primeiro subponto que ele faz abordagem é a afirmação da divindade de Jesus. Jesus é Deus, Filho de Deus, ok? Então, não há muito, para quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, os textos apresentados aqui ressaltarão uma grande verdade. O texto de João, capítulo 1, verso 1, que ele fala: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio, no bereshit de Deus, o verbo já existia. Mas preste atenção, quando você falar sobre o bereshit de Deus, lembre-se de uma coisa: bereshit, do hebraico, ele traz o entendimento de um início. Se você não destacar a questão do bereshit com o início, com a pessoa certa, com a questão certa, você vai dar a entender que Jesus foi criado, que houve um tempo em que Jesus não existia. Então, o bereshit do hebraico, que João coloca assim, é o bereshit do início da criação, onde tudo teve início, mas o verbo já existia, como diz assim, e o verbo era Deus, ou seja, ele já existia antes do bereshit de Deus, antes do início. Então você precisa ressaltar isto em verdade, para que não fique o entendimento de que ele fora criado e que existia um tempo em que Jesus não existia. É um perigo sutil que está ali, que se a gente não se atentar, você passa por cima e acaba deixando um entendimento, uma compreensão errada. Você está entendendo? Então explique a ele: o bereshit que João coloca aqui não é o bereshit de início em que Jesus vai passar a ser criado. O bereshit que João coloca aqui é o bereshit do início em que Deus começa todas as coisas, que pelo poder da sua palavra todas as coisas foram criadas. O verbo logos aqui é o verbo da palavra que Deus ordena e tudo fora criado, porque sem ele nada do que foi feito se fez, do verbo de Deus, ok? E o verbo de Deus, amém? Vamos para o nosso segundo ponto, que diz seus atributos absolutos. Aqui ele faz uma abordagem sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Jesus, como divindade, evidentemente, que ele coloca exclusivos da divindade, ou seja, você sabe muito bem que existe dentro da teologia, da teotologia, que nós aprendemos os atributos comunicáveis e incomunicáveis da divindade, que só é atribuído à divindade. Quais são? Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus permite que a gente possamos ter também, porque Ele nos comunica. Ele nos comunica a termos também. É como Ele estivesse nos convidando a exercer um atributo que também Ele possui. Quer ver um exemplo? Eu peço até a você que você, quando for fazer essa abordagem, apresente os seus alunos desta maneira, colocando primeiro
os atributos incomunicáveis para que eles possam assimilar com facilidade os atributos incomunicáveis, mostrando para eles que há uma limitação neles, existe uma limitação no ser humano e que existe uma ilimitação, ou seja, existe algo em Deus que não é limitado. Compreende? Então preste atenção. Deus, nos seus atributos comunicáveis, ele diz: olha, eu sou santo, como Pedro mesmo disse: sede santo como eu sou santo. Paulo diz em 2 de Efésios: de sede santo como eu sou santo. Ele é santo, ele quer que a gente seja santo. Santificai-vos, que é uma obra que ele quer que a gente faça, uma imitação da pessoa dele, do atributo que ele tem. Retidão é um atributo que ele também tem, que ele quer que a gente também tenha esse atributo. Então, esses são, e você pode pesquisar e procurar outros atributos comunicáveis que ele passa a nos atribuir também, que quer que a gente também tenha. Mas quais são os atributos que Deus tem? Aliás, quais são os atributos incomunicáveis que Deus tem e que ninguém mais tem, que nenhum ser humano tem? Os atributos incomunicáveis que Deus tem são onisciência, onipotência e onipresença. E a leitura aqui bíblica da revista, o autor destaca também a questão da eternidade. Ele é eterno. Bem como nós colocamos aqui no primeiro ponto sobre a questão do Logos, do Bereshit e da existência dele. Se ele já existia antes de todas as coisas serem criadas, então ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno. O mesmo do Apocalipse diz que ele vive e vive para todo sempre. Ele é eterno. E ele disse que estaria conosco em todos os séculos, para sempre. Então ele é eterno. Você está entendendo que Jesus é eterno? Então, o que são os atributos incomunicáveis? A onisciência, que você sabe, é o atributo de saber de todas as coisas, saber de tudo. Ele sabe pensamentos, sabe intenções do coração, ele sabe. Atributo incomunicável, onipresença, e ele sabe. O Salmo de número 118 diz que se eu colocar a minha cama no mais profundo do abismo, lá ele estará. Diz que se eu for para a escuridão das trevas, lá ele vai me ver, porque luz e treva para ele é a mesma coisa, ele está vendo. Então não adianta dizer que Jesus não esteja vendo, ele está vendo, porque ele vê, tanto faz estar debaixo da terra, como estar fora da terra, como estar no precipício, nos abismos, ou não, ele vai ver. Se eu te levantar minha cama, está mais alta montanha, ele vai ver. Então ressalte, dê exemplos em cada atributo para que eles assimilem que Jesus, na sua divindade, possui os atributos incomunicáveis e atributo de onipresença, onisciência e onipotência. Um texto muito claro que você pode pegar é de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, que você pode fazer esta menção aos seus alunos. Isaías 43, versículo de número 13. Isaías 43, versículo 13, você vai ler, vai mostrar para eles: olha, ainda que antes que houvesse o dia, eu sou onipresença, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Onisciência, operando eu, quem impedirá? Onipotência. Faça isso. Se você tiver uma lousa, ainda é melhor, ainda que você descreve o texto, versículo por parte, parte A, parte B, parte C, e fazendo igual, aí colocando onipotência, onisciência, onipresença, que vai lhe ajudar no entendimento dos seus alunos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos continuar, vamos para frente. O segundo ponto que vai tratar praticamente da heresia em questão, hoje nós vamos falar sobre o arianismo. Vai tratar o segundo ponto, a heresia que nega a divindade de Jesus. Primeiro subponto vai tratar sobre o arianismo. Veja comigo, os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, depois vieram os monarquistas dinâmicos, e depois vieram os arianismos.
Então o que acontece? Os ebionistas, eles eram uma seita cristã judaica, eles faziam um mesclado entre cristianismo de Jesus, mais a cultura judaica. Eles associavam também questão de cortar o prepúsculo, usar a manta, fazer o banho das águas, se batizar, fazer aqueles banhos de águas. Tudo aquilo ali, dentro da cultura, uma mistura, fazia o que eles se diferenciassem. Eles não aceitavam Jesus da sua divindade como Filho de Deus. Eles não acreditavam que Deus, na sua grandiosidade, poderia ter um filho. Ok? Já os outros monaqueístas, a diferença deles é que eles não queriam a cultura judaica, mas negavam a divindade de Jesus porque acreditavam, obviamente, que Deus era muito grande, era um Deus soberano, e Deus soberano não poderia ter um filho, quanto mais um Espírito Santo. Está entendendo? Então, para eles só existia um Deus só, e os outros eram apenas pessoas que foram instrumentos, mas nada da divindade de Jesus. Negavam a cara de madeira, por assim dizer. Já o arianismo, por sua feita, eles no século, já no quarto século, tem origem em um presbítero de Alexandria, no ano 318, em que ele faz uma abordagem dizendo que Jesus, que ele negava no quarto século, negava a divindade de Cristo, ensinava que Jesus era um ser elevado, o mais elevado de todas as criações de Deus, que Deus usou ele para fazer cumprir uma obra, mas que a obra não teve completude. Ele era o mais divino, aliás, o ser mais criativo, e que o Espírito Santo não existia. Se existisse, era apenas uma força cósmica que fazia um propósito na mão de Deus. Ok? Ele fez uma abordagem de alguns textos que, na verdade, são distorções. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os vídeos em que faz uma abordagem mais minuciosa. Não dá para fazer muita coisa por conta do tempo, mas eu vou deixar aqui para você, com o seu tempo, você possa dar uma olhada direitinho e você possa ver exatamente como foi que aconteceu. Ok? Por conta do arianismo, deixa eu te dizer, por conta do arianismo houve também um concílio. Olha, as implicações, vamos ver aqui primeiro as implicações do arianismo. Ares e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá, pincelavam, né? Em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação à sua crença. Eles usavam alguns textos da Septuaginta, em Provérbios 8, 22, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação. Está em Colossenses capítulo 1, verso 15. E ele faz outras abordagens também, como João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Por isso ignorava o pensamento bíblico que defendia a eternidade e a deidade de Cristo. Todas as vezes que você vê a questão de início de criação, você vai entender que não está falando sobre a criação de Jesus. Está falando sobre a criação de todas as coisas que nós contemplamos. Jesus já existia muito além de todas as coisas. Lembra quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou? Lembra disso? Ou seja, é uma referência de que antes que todas as coisas, todos os seres humanos existissem, viessem à existência, ele disse: eu já existo, eu sou. Entendeu? Contudo, nós precisamos, com tudo isso, nós conseguimos entender, compreender que Jesus é eterno. Existe aí o atributo da onipresença, o atributo da onipotência pela sua existência. Ok? Glória a Deus. Vamos abordar o terceiro subponto, que vai dizer sobre como solucionar a controvérsia ariana.
A tradução criou de Provérbios 8, 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico desta passagem é quana, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, que está em Gênesis capítulo 1, verso 1, que é quando Deus vai criar todas as coisas, ok? A partir do nada. No texto de Colossenses do capítulo 1, verso 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não primogênito da criação de Deus. Presta atenção. E não é primogênito da criação de Deus, não. Ok? Ele é filho unigênito. Primogênito, não. Ok? A palavra prototokos, primogênito, primeiro significa primeiro, chefe, foi usado nos escritores sagrados para o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado em primazia na criação é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Criado, Jesus encarnado em primazia, encarnado, ok? É o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Glória a Deus. Então o que aconteceu? Nesta época em que Ario levanta esse argumento para combater a divindade de Jesus, a igreja também se opõe, e quem estava no Império Romano, porque até então a igreja já estava aliançada com o Estado, ela tinha o aval do Estado para pregar o Evangelho, tinha liberdade para pregar, o Estado havia lhe dado, quem estava no Império era Constantino se converte, por assim dizer, ok, ele se converte, e ele passa a dar essa liberdade aos cristãos para poderem fazer seus cultos, e ele investe na igreja, dando recursos para que se viesse a ser estudada a teologia, para que a teologia viesse a crescer, a se desenvolver. Quando vem Ario com esse argumento, apresenta Constantino e começa-se uma grande batalha de argumentos teológicos, um combate contra o pensamento teológico de Ario, e aí tudo isso é apresentado a Constantino, e Constantino no ano 325 levanta o primeiro concílio, o primeiro congresso dos crentes, ele levanta e diz: olha, nós vamos botar aqui em questão, onde é que vai ser? Vai ser em Niceia. Daí nós conhecemos o primeiro concílio de Niceia, em 325, e lá Ario é combatido, os seus seguidores são combatidos, e ele tem derrota, porque os argumentos são plausíveis, são bíblicos, vermente. Veja bem, o argumento é que Ario argumentava que Jesus era um ser menor do que Deus, como nós colocamos, e os pais da igreja se levantaram para argumentar. Um dos argumentos que me faz lembrar é esse: olha, ele diz assim, então tá certo, se Jesus não é Deus, e Jesus é um ser menor do que Deus, então ele fora criado, então nós temos aqui alguns erros da igreja, nós estamos em pecado, por assim dizer. Por quê? Porque é o seguinte: se Jesus é criação, então nós não podemos ser salvos por ele, porque a criação não salva ninguém. Criação não salva ninguém. Então, se ele for criado e ele é criatura, como vocês colocam, então nós temos um outro pecado e um erro muito grande. Qual é? Porque somos culpados de idolatria, porque nós o louvamos, nós o adoramos, nós o reverenciamos. Então somos culpados de idolatria, e nós não podemos fazer isso. E se somos idólatras, Deus não pode receber uma igreja idólatra. E o argumento caiu por terra. Aí vem novamente o Constantino, eles vão novamente à presença de Constantino, eles são derrotados, aquele momento eles são derrotados, mas passa-se um tempo, eles voltam a Constantino volta atrás. Há quem diga também que Constantino era ariano também, porque dentro da cultura romana nunca se ouviu falar da existência de 3 deuses em um só. Para concepcionar tudo isso, para eles entenderem de forma, mesmo que pela fé, mesmo que de forma racional, para eles era complicado, era difícil entender que existiam 3 deuses e na forma apenas em um só.
Pai, Filho e Espírito Santo. Como é isso? Como entender tal coisa disso? Dentro da cultura deles era inaceitável. Então, assim, entenda uma coisa, que Constantino, para ele, fora difícil, mas ele teve a oportunidade de acreditar nesta trindade divina, na trindade divina, mas ele preferiu ser ariano. Ok? E os arianos ganharam por um bom tempo. Mas veio Teodósio, logo após Constantino veio Teodósio, e Teodósio, por fim, botou por terra toda a questão ariana, e acabou com a controvérsia ariana, e derrotou e disse: olha, o negócio é o seguinte, vai ser assim. E ele, Teodósio, é o primeiro a colocar como a religião oficial do império a fé cristã em Jesus Cristo. É Teodósio que faz isso. Então os ários ali sofrem a derrota, e a controvérsia deles cai por terra, e a igreja vence, porque o Senhor é o dono da igreja. Oh, glória a Deus, porque o Senhor é o dono da igreja. Dê glória a Deus aí bonito aí para Jesus. Oh, glória a Deus. Terceiro subponto vai dizer as implicações do arianismo na atualidade. O arianismo, irmãos, está no nosso tempo, na nossa geração. Talvez você não saiba, não tenha percebido, mas ele está. Veja comigo, a tradução do Novo Tempo, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. De João capítulo 1, verso 1. Olha, Deus e com D minúsculo. No texto deles, a palavra era um Deus. E como é que está escrito? E o verbo era Deus. Lembra? Eles colocam como palavra, com P maiúsculo, mas quando se fala de Deus, eles falam colocando como D minúsculo, diminuindo e desacreditando, faz um desacréscimo da pessoa de Jesus, ou seja, diminuindo a pessoa do nosso Cristo, visto que o texto correto é: e a palavra era Deus, e o verbo era Deus, o D maiúsculo. O texto sagrado, grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, segunda de Tessalonicenses capítulo 2, de Tito capítulo 2, verso 13. E em Pedro capítulo 1, verso 1, que diz que nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a colocação certa. Pedro escreve nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, mas na tradução deles, eles colocam do nosso Deus e do Senhor, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Ele tira o Senhor, ele coloca apenas como Salvador, como aquele que Deus criara para trazer salvação aos seus seres humanos, mas que ele não é Salvador, é apenas um ser menor. Na mesma colocação, um ser completo de Deus, o mais iluminado, o mais poderoso que Deus havia criado, com o objetivo de apenas morrer na cruz para a salvação, mas tirando toda e qualquer divindade de Jesus. Isso é um perigo. E outras religiões aí, tudo que você vê, professor, tudo que você vê que coloca Jesus em outro lugar, faz com que tire a pessoa de Jesus. Eu lembrei de um texto, nós vamos ver se eu consigo achar ele aqui, mas eu me lembrei de um texto que está em Corinto. Se eu conseguisse, a Bíblia diz que nenhum em outro fundamento, lembra do fundamento? Que nenhum outro fundamento senão Cristo Jesus. O fundamento é Jesus Cristo. Vamos para o segundo subponto, diz os movimentos orientais. Nenhum desses reconhece a divindade de Jesus, nenhum movimento oriental. Tem os panteístas, tem a existência do Mahatma Gandhi, Hare Krishna,
né, que é a mesma coisa. Esses orientais, eles não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. O terceiro grupo é do Alcorão. Jesus do Alcorão é mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, como você sabe. Alcorão, ele está falando aqui dos muçulmanos que não reconhecem a Jesus. Eu conversei um tempo com um rapaz que ele é muçulmano, ele mora aqui em Fortaleza, e ele disse que existem duas folhas, duas folhas, um capítulo só falando sobre a pessoa de Jesus. Que Jesus foi apenas um enviado, um profeta de Alá, que foi enviado, mas que foi derrotado porque não conseguiu completar a obra que havia Deus, Alá, enviado a cumprir. E como ele não cumpriu, ele foi apenas um derrotado. Não o reconhece como divindade. E é um perigo muito grande, muito grande. Presta atenção, um perigo muito grande nos nossos dias, igreja. Porque existem ministérios que fazem como os ebionitas, que misturam o cristianismo com cultura judaica. Colocam de tudo dentro da igreja, como se a igreja ainda tivesse alguma ligação com o judaísmo. Já ouviu? Igrejas que usam até cajado, homens que se vestem como sacerdotes, literalmente com cajado na mão. Pessoas que fazendo isso vão acreditar que isso lhes ligam mais a Jesus, vão lhe tornar mais santos e vão lhe aproximar mais da pessoa de Jesus, mais de Deus, vão ter mais unção, mais graça, mais revelação de Deus. Acreditam que isso vai acontecer, mas na verdade isso é bionismo. É bionismo. E tudo aquilo que você vê de igrejas, ministérios que colocam qualquer pessoa acima do nosso Cristo é monarquista. E se você vê alguém que nega Jesus, também é arianismo. Deixa eu te dar uma dica aqui importante, maravilhosa para o crescimento da tua classe. O Evangelho de João, ele, como você já lhe disse, ele é muito divino assim porque ele fala da pessoa de Jesus como Filho de Deus. Faça uma gincana com seus alunos. Diga aos seus alunos que eles têm uma semana para poder ler o Evangelho de João. Quem ler mais capítulos do Evangelho de João, quem ler mais capítulos, vai ganhar uma caixa de chocolate, uma barra de chocolate, vai ganhar batom garoto, essas coisas. Só para motivar os seus alunos a ler mais sobre o Evangelho de João, para eles possam entender melhor do que aquilo que nós estamos abordando. Amém? Meus amados irmãos, vamos de conclusão. Eu fico muito feliz. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, vou deixar aqui embaixo, ok? Vídeos que vão falar sobre essas seitas, que vão te elucidar melhor, vão te ajudar a trazer. Você faz a sua anotação, leva para a classe de aula e faz uma abordagem com muita calma, ou seja, ordeiro, para que tudo que for dito eles possam assimilar de forma organizada, amém? E aí eles possam poder assimilar e compreender, e aí você ter uma classe abençoada. Glória a Deus. Minha oração é que Deus te abençoe de forma grandiosa e poderosa em nome de Jesus. Meu querido, se você ficou até aqui, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Nós estamos um canal novo e nós temos muita coisa aí. Eu vou criar também depois um vídeo sobre hermenêutica, que é muito importante. Professor, você não pode perder este vídeo. Você não pode perder os ensinamentos de hermenêutica. Você que é professor não pode ficar de fora do aprendizado da hermenêutica, que é muito importante. É extremamente importante para quem ensina, para quem prega, ter o conhecimento das regras e da prática da hermenêutica. Amém? Glória a Deus. Vamos de conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías 45, verso 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Evidentemente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, explique isso para os seus alunos, explique isso e eu encerro, explique isso e eu encerro. Olha, salvação não é um lugar. Presta atenção, salvação não é um ambiente, um quarto ou um local no céu, não é. Presta atenção, não é. Salvação é na pessoa de Jesus.
Ele é a própria salvação. Quem tem Jesus tem salvação. Quem não tem Jesus não tem salvação. Ele é o próprio Salvador. Entendeu? Por esse entendimento, parece óbvio, mas as pessoas entendem que ao aceitar Jesus vão para um lugar, vão para um lugar ali reservado para eles, cubículo, e que se ficar sem Jesus, podem alcançar salvação. Essas religiões colocam como podem adquirir salvação isolado da pessoa de Jesus. Então, equivocadas. Salvação só em Jesus. Se você tem Jesus, você tem salvação. Se você não tem Jesus, você não tem salvação. Amém, meu amado? Glória a Deus. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por a tua bondade e misericórdia. Abençoa teu servo, usa ele poderosamente. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça e bondade e misericórdia. Fica conosco, não nos deixa só, e glorifica teu nome em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Amém?